Olá e sejam bem-vindos a mais histórias do Reddit. Dê like e se inscreva, pois isso me ajuda demais, e comente a sua opinião das histórias. Vizinha folgada grita com minha filha de 7 anos. Não tenho certeza se este é o subcerto, mas aqui vou eu, sou um observador de longa data, postando pela primeira vez. Minha filha, 7, frequentemente anda pela rua com seu patinete, apenas um daqueles que você empurra você mesmo, não é elétrico nem nada. Eu a observo do topo da rua. Hoje uma senhora no final da rua para, coloca a mão na frente do rosto da minha filha e grita: pare, vá para casa e nunca mais ande de patinete. Isso é uma perturbação. Para esclarecer, como eu disse, não é elétrico, mal se nota, ela está em uma rua pública e nenhum de nós tem garagem, então ela não está na propriedade de ninguém. Então, vejo essa altercação do topo da rua e desço para ver o que está acontecendo. Minha filha está chorando e me conta o que ela disse. Tento tocar a campainha da mulher, ela claramente pode me ver, mas não atende. Claramente pode intimidar uma criança, mas não um adulto. Ela não disse mais nada desde então, mas falei com minha família e eles disseram que se ela fizer mais alguma coisa para denunciá-la à polícia. Estou tão indignado e furioso, agindo como se fosse dona da rua. Também moramos ao lado de uma universidade, então não é exatamente um bairro pequeno e tranquilo, estamos ao lado de uma cidade. Só para dar uma informação extra, mandei uma mensagem para uma amiga que mora no final da rua, perguntando se ela a conhecia e ela disse que sim. Essa mulher já disse a eles para não sentarem fora de suas próprias portas: você tem que ficar aqui para pegar o sol, não vai para os fundos. Ela também tirou fotos deles. Minha amiga acabou mandando ela se ferrar. E com toda razão. Absoluta esquisitona. Só uma pequena edição. Contei para minha filha sobre alguns dos comentários, ela ficou muito feliz e isso ajudou a mostrar para ela que existem pessoas boas por aí. Não quero nunca que ela perca isso, então obrigado a todos. Pai folgado em um voo. Eu sei o que você está pensando, mas isso não envolve ninguém pedindo ou exigindo trocar de assentos. Alguns dias atrás, eu estava voando do Reino Unido para a Europa Central. Havia um pai, APF, algumas fileiras à minha frente sentado no assento do corredor com seus 2 filhos pequenos, eu chutaria que tinham entre 18 meses a 2 anos de idade, ocupando os assentos do meio e da janela. As crianças estavam um pouco agitadas, ficando em pé nos assentos e sendo um pouco barulhentas, mas era um voo relativamente curto e eu estava de fones de ouvido, então tanto faz. Enquanto estávamos nos preparando para pousar, ou seja, estaríamos no chão em 5 a 10 minutos, a comissária de bordo percebeu que um dos pequenos ainda estava de pé na cadeira. Ela se aproximou do PF e pediu para ele sentar a criança e afivelar o cinto de segurança. O PF recusou, dizendo que tentou, mas seu filho não queria. A comissária passou os minutos seguintes explicando exatamente por que a criança precisava estar sentada, com o PF recusando. A comissária estava ficando claramente cada vez mais frustrada quando o PF perguntou se poderíamos apenas voar por um pouco mais de tempo para que ele pudesse acalmar seu filho, o que gerou olhares de todos que estavam ouvindo o que estava acontecendo. Claramente, a comissária recusou e disse que estávamos pousando agora. O PF tentou mais algumas vezes convencer a comissária a lhe dar mais meia hora antes de perceber que isso não iria acontecer e finalmente conseguiu colocar seu filho, agora gritando, devidamente preso no assento. Pousamos menos de 2 minutos depois. Resumo: um pai folgado quer que um voo atrase o pouso para que ele possa evitar fazer algum trabalho real como pai. Velha me mandou calar a boca. Alguns anos atrás, eu estava nadando com meu filho de 3 anos e tínhamos a piscina só para nós, exceto por outra senhora. A piscina tem formato de L, dividida na parte principal com raias, e uma parte quadrada que era teoricamente a piscina infantil, mas só porque era mais rasa. Meu filho estava aprendendo a nadar sem boias, por isso, estávamos na raia larga, enquanto a senhora intitulada estava nadando na raia estreita, marcada como somente para adultos. Depois de uma extensão de meu filho nadando uma extensão inteira comigo o encorajando, ela diz: você não pode nadar aqui, isso é só para adultos. Que absurdo, senhora, você está na parte só para adultos. Exceto que eu não posso dizer isso na frente do meu filho de 3 anos muito eloquente. É só a sua raia que é só para adultos, olhe, tem a placa.
Meu filho está aprendendo a nadar em extensões. E ela começa a me esbravejar sobre como ela paga as taxas de sócia. Eu também pago, curiosamente, e que eu estou errado. Verifique a placa, Karen. Basicamente tendo um chilique. Senhora, eu sou mãe de uma criança de 3 anos. Eu posso lidar com esse comportamento, e vou falar com você exatamente como falaria com meu filho. Provavelmente no mesmo tom de voz, porque estou no modo mamãe, e meu filho está ouvindo. Eu vejo que você está chateada com isso, mas me desculpe, nós temos permissão para nadar aqui. Ela continua a reclamar um pouco mais, eu a trato com muita calma e paciência, até que ela eventualmente gagueja e me manda calar a boca e sai bufando. Meu filho então diz alto: mamãe, ela acabou de te mandar calar a boca. Isso é muito rude. Eu não fiz esforço para falar baixo e disse: sim, realmente foi. Ela estava irritada porque não conseguiu o que queria. Mas você está certo, é muito rude dizer isso para alguém. Depois continuamos a nadar por mais algumas extensões e eu o encorajei de forma muito vocal e alegre o tempo todo. Fui até a recepção depois para verificar se eu estava certa. Eu estava. Aparentemente, ela também havia ido reclamar e foi instruída a aceitar a situação. Gerente da fábrica viu saco de comida na geladeira, pensou que as fadas da comida deixaram para ela pilhar. Isso foi há mais de 20 anos, mas nunca vou esquecer. Eu costumava trabalhar no escritório de uma fábrica. Havia um grupo de nós, 4 mulheres, que contribuíam para comprar coisas para o almoço que nos sustentariam durante a semana. Fazíamos uma lista na sexta-feira e uma de nós, geralmente eu, fazia as compras na segunda-feira de manhã e trazia conosco. Até trouxemos uma máquina de fazer sanduíches e uma torradeira para evitar o tédio. Estávamos fazendo isso há meses quando, de repente, a comida não durava a semana toda. Na primeira vez, atribuímos isso ao fato de estarmos mais famintas que o normal e seguimos em frente. Na terceira semana, decidimos que precisávamos comprar mais coisas e fizemos isso. Mas, novamente, acabou rápido e ficamos realmente confusas. Um dia, fui pegar algo na sala de descanso e lá estavam todos os nossos sacos na mesa e a gerente da fábrica fazendo um sanduíche ridiculamente grande. Quando perguntei o que ela estava fazendo, ela disse que estava fazendo um sanduíche. Perguntei se alguém tinha dito que ela poderia almoçar do nosso estoque. Ela disse que não e continuou dizendo que encontrou esses sacos de mantimentos e vinha fazendo isso há semanas. Informei que os mantimentos eram nossos, porque estávamos tentando economizar dinheiro, mas agora sabíamos porque nossa comida estava acabando tão rápido. Ela disse que não sabia que eram nossos. Ela apenas pensou que alguém os comprou para todos. Perguntei por que ela não descobriu a quem pertenciam primeiro e ela me olhou como um servo diante dos faróis. Quando contei às minhas colegas de trabalho, elas ficaram furiosas. Uma delas disse que sabia que eram nossos mantimentos porque ela tinha perguntado à minha colega de trabalho por que ela tinha tanta comida um dia. Paramos com o grupo de almoço naquela semana e começamos a trazer comida de casa. Algumas semanas depois, a gerente da fábrica me perguntou onde estavam nossos mantimentos. Informei que não podíamos continuar alimentando pessoas que ganhavam mais do que nós. Edição, tempo, porque saí de lá em 2002 e não calculei direito. Colega de trabalho pegou comprimidos de glicose do meu armário porque tem gosto de doce. Cerca de 12 anos atrás, eu trabalhava na segurança de um resort de alto padrão. Era um grupo pequeno e o chefe da segurança era um sargento da polícia aposentado. Ele era realmente legal e tinha um forte senso de certo e errado. Tínhamos uma geladeira nos fundos e eu comprava coisas como suco para quando tinha uma hipoglicemia, diabético tipo 1, e lanches para evitar que meu açúcar caísse muito, já que eu caminhava 5 a 6 milhas por turno. Meu suco desapareceu. Eu o substituí e a mesma coisa aconteceu novamente. Comprei outro e escrevi nele que eu não usava copos e que tinha herpes bucal. Eu não tenho, desapareceu novamente. Todos tínhamos uma ideia de quem era, mas nunca conseguíamos pegá-lo. Até que um dia eu entrei e vi o cara do primeiro turno fazendo uma refeição com minha comida. Perguntei diretamente o que ele estava fazendo comendo minha comida e ele disse: "É o que você ganha por se atrasar." Verifiquei o relógio e estava 2 minutos atrasado.
Ele até pegou comida do meu armário e estava beliscando meus comprimidos de glicose porque tem gosto de doce. De alguma forma, o chefe do departamento descobriu o que ele disse e me chamou para perguntar sobre isso. Parece que esse cara vinha roubando comida da geladeira desde que começou a trabalhar lá e, embora as pessoas não estivessem felizes com isso, estavam dispostas a deixar para lá, já que muitos traziam comida e consideravam como propriedade comunitária. Isso não se aplicava a mim, porque viam minha comida como medicamente necessária e essa foi a primeira vez que ele entrou no armário de alguém. Meu chefe disse que isso seria resolvido e me dispensou. Quando entrei para o meu próximo turno, todas as coisas desse cara tinham sumido e seu armário estava vazio. Minha mãe também trabalhava lá na época e descobri que, porque esse cara serviu no Iraque, ele sentia que todos lhe deviam algo. Ele estava constantemente chegando atrasado no trabalho, transferindo seu trabalho para outras pessoas e era o único que não contribuía para a geladeira comunitária. Se você precisasse digitar um relatório de incidente, tinha que esperar ele terminar de navegar na internet no computador do escritório, tínhamos apenas um na época. Encontrei com ele cerca de 6 meses depois de ser demitido enquanto eu lavava roupa e, justo quando eu estava me aproximando da máquina grande, eu estava lavando as minhas e as roupas do meu então namorado, ele pulou na minha frente e pegou. Esse cara pode ser a pessoa mais mimada que já encontrei. Adendo. Contei para minha mãe sobre este post e houve mais coisas que aconteceram antes de eu começar. Normalmente não teria adicionado nada porque já era mais que suficiente, mas essa última informação foi totalmente absurda. Parece que ele costumava tentar trazer seu enorme husky para o escritório com ele, mas o chefe disse que ele não podia fazer isso. Ok, o cachorro não estava mais no escritório. Mas menos de algumas horas depois, o escritório recebeu um relatório sobre um cachorro trancado em um carro. Ele deixou seu cachorro no carro. Que absurdo! Eu tenho 2 cachorros, um nós resgatamos em dezembro passado e ele tem 12 anos. Eu nem mesmo deixo fora de casa no sol por muito tempo, mesmo que ele ame tomar sol, porque ele é meu bebê. Quando o chefe praticamente perguntou a ele que diabos estava fazendo e disse que ele não podia fazer isso, que era cruel, o cara disse que queria seu cachorro perto dele, mas foi informado que não podia trazê-lo para o trabalho. Novamente, que absurdo! Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de comentar sua opinião e se inscrever para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Até a próxima!